Fala, pessoal. Bom, não. Vamos dar continuidade à nossa disciplina aqui. Aula passada nas duas últimas aulas, a gente estava falando um pouquinho sobre a estrutura de formação da Terra, falou sobre a crosta terrestre, falou sobre o manto, falou sobre o núcleo, falou sobre os materiais que formam cada uma dessas estruturas, falando sobre as divisões dele. Lembra lá? Crosta terrestre continental, crosta terrestre oceânica, falando sobre o manto superior, o manto inferior, falando sobre o núcleo interno, núcleo externo, falando que à medida que nós vamos aprofundando da crosta terrestre rumo ao núcleo da Terra, os materiais são mais flácidos, mais pastosos, a temperatura é maior, com exceção do núcleo interno, onde a pressão é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que ela forma uma camada de proteção com relação aos materiais, não permitindo assim a desagregação dos mesmos. Beleza? Eu falei para vocês que foi até questão de vestibular, uma vez que eu estava olhando, cenário alternativo que contempla apenas estruturas internas do planeta que encontram-se no estado sólido. Então, seria a crosta terrestre e o núcleo interno do planeta. Beleza? Falei também uma coisa interessante, para você fazer tipo uma associação, uma assimilação com relação a essa matéria, você pensar num ovo. Saindo do ovo, rumo à gema do ovo, você teria talvez uma analogia com relação às estruturas da Terra. Então, onde é que a crosta seria uma camada fina, a casca do ovo, o manto seria tipo a clara do ovo, enquanto o núcleo seria a gema do ovo. Beleza? Tranquilo? Falamos também das teorias, algumas teorias interessantes com relação à movimentação dos continentes, teoria da deriva continental, teoria da tectônica de placas, falamos em que ela se baseava, em que ela acreditava, quais eram as dificuldades delas serem aceitas, as comprovações, como que a comprovação se dava. Enfim, tudo isso comentei com vocês de maneira muito detalhada. Qualquer coisa é só você dar uma revista na aula e dar uma reobservada, reanalisada nas aulas. E qualquer dúvida, pergunte. Beleza? Hoje nós vamos falar de uma coisa assim bem que vocês nunca perceberam, nunca viram. São as chamadas rochas. Rochas. Primeira coisa que eu quero perguntar para vocês, o que é rocha? Qual é a definição de rocha? E a primeira coisa que eu já deixo bem claro, igual todo mundo fala toda vez, você deve estar pensando nisso nesse momento, rocha é a mesma coisa que o quê? Que pedra. Não é pedra, galera. Se rocha fosse pedra, não chamaria pedra. Se chama rocha porque tem o quê? Um conceito mais amplo, tem um conceito mais, assim, mais abordado, um conceito mais definido, um conceito mais estruturado. Então, rocha, a gente fala que a rocha não é pedra. A gente caracteriza a rocha como pedra, mas assim, não é pedra. Rocha vai ter uma definição, uma caracterização assim, vai ter uma caracterização mais conceitual. Rocha a gente define como um agregado. Já pega o seu caderno aí para você anotando. Um agregado de um ou mais minerais ou pode ter restos orgânicos agregados não, consolidados formando parte fundamental crosta terrestre. O que é rocha? Rocha é um agregado de um ou mais minerais que pode ter ou com restos orgânicos, que pode ter restos orgânicos ou não, consolidados, formando parte fundamental da crosta terrestre. Beleza? Essa é a definição clássica de rocha, ou seja, é um agrupamento de minerais em estado consolidado que formam parte da superfície terrestre. Tranquilo? Bem fácil essa definição, né? Esse conceito, esse que seria o conceito de rocha. Quando a gente fala de rocha, a gente leva em consideração, a gente fala de tipos de rochas, nós levamos em consideração 3 tipos. Para rochas magmáticas, 2 para rochas
sedimentares, 3 para rochas metamórficas. Rafael, sedimentar, magmática e metamórfica. O que faz com que a rocha seja do tipo magmática e não seja do tipo sedimentar? O que faz com que a rocha seja do tipo metamórfica e não seja magmática? Falo para vocês, os tipos de rochas sempre são baseados em seu processo de formação. Ou seja, o tipo de rocha levado em consideração o que? O seu processo de formação. Ou seja, o processo de formação que define que tipo de rocha vai ser. E levando em consideração também o tempo geológico. A gente está falando de um processo de um dia para a noite, de uma semana para outra, de um mês para o outro, de um ano para o outro. A gente está falando de um processo, de um conjunto de processos que atua nessa rocha, nesse corpo, nessa estrutura durante o quê? Anos, anos e anos. Milhões de anos, milhares de anos, quem sabe. Beleza? Mas levando em consideração o seu processo de formação, que a gente tem o quê? O tipo de rocha estabelecido. O processo de formação de rochas magmáticas é um processo de formação particular da rocha magmática, que difere da rocha sedimentar, que difere da rocha metamórfica. Então, os processos, se a gente tem rocha diferente, é porque o processo de formação foi o quê? Diferente. Beleza? Quando a gente fala dessas rochas, vamos falar de uma por uma. Vamos falar primeiro das rochas magmáticas. Quando a gente fala em rocha magmática, o que te lembra a palavra magmática? Magma. Ou seja, elas são originadas a partir do derramamento, esfriamento e solidificação do magma. Ou seja, o magma lá no interior do planeta, ele sobe, entra em contato com a superfície, ou não, ele esfria, solidifica, ele derrama, ele esfria e ele solidifica. A partir do momento que ele solidifica, ele forma um tipo de rocha. Qual é o tipo de rocha? Rocha de tipo magmático. Só que o magma, a rocha magmática, ela tem dois tipos. A gente fala que existe rocha magmática do tipo intrusiva, rocha magmática do tipo extrusiva. Achando fácil, difícil esse nome? Então decora isso aqui, memoriza isso aqui. A intrusiva pode ser conhecida como plutônica. Enquanto a extrusiva pode ser conhecida como vulcânica. Galera, a rocha magmática intrusiva ou plutônica, ela é formada no interior do planeta. Enquanto a vulcânica ou extrusiva, ela é formada na superfície. Acompanha aqui o raciocínio, você tem uma rocha do tipo magmática, você tem um vulcão, e o vulcão ele tem essas atividades, e consequentemente a pressão e a temperatura é uma coisa que está em oscilação constante, né, dentro dos vulcões, e quando acontece o derramamento da lava, quando essa lava ela atinge a superfície, sei lá, o vulcão expele ela para fora da superfície, ela chega na superfície, atinge, sei lá, o pato, galinha, porco, a casa das pessoas, essa lava ela vai esfriar e ela vai solidificar. Essa lava que é formada lá fora, na superfície, a gente fala que é a lava do tipo o quê? Vulcânica. Ou seja, a atividade vulcânica só é considerado, se a gente fala assim, o vulcão entrou em erupção, a atividade vulcânica, a gente só considera a atividade vulcânica quando o magma é expelido para a superfície. Só que a partir do momento que a lava está subindo, existem alguns bolsões no interior da Terra, alguns vácuos, alguns lugares vazios, e essa lava vai passando por esses lugares, vai preenchendo esse lugar. E do mesma forma ali ela vai resfriar e ela vai solidificar. Então essa rocha que é formada dentro do vulcão, no interior da Terra, a gente fala que é rocha magmática do tipo intrusiva ou plutônica.
Enquanto a rocha que é jogada para fora do vulcão, para a superfície, lá ela se forma, a gente fala que é rocha magmática tipo extrusiva ou vulcânica. Porque, igual eu falei para vocês, só é considerada atividade vulcânica quando acontece o derramamento da lava na superfície terrestre. Beleza? Essa rocha que vai se formar aqui no interior da Terra, ó, a intrusiva ou plutônica, ela vai se resfriar mais rápido, mais devagar, ela vai se resfriar assim, de maneira mais lenta, de maneira mais gradativa. A gente vai ter minerais, uma estrutura mineral assim, mais organizada. Você vai conseguir ver os minerais a olho nu, você vai conseguir identificar os minerais, muitas vezes a olho nu, os minerais vão ter maior destaque justamente pelo tempo de formação dela, tem um tempo de formação bem mais lento que a rocha magmática tipo extrusiva, que é uma rocha que, por sua vez, a rocha extrusiva, a rocha que forma na superfície, ela vai resfriar mais rápido, ela vai ser formada mais rápido, só que ela vai ter uma estrutura mineralógica assim bem mais, um arranjo mineralógico assim bem mais bagunçado, bem mais difícil você entender. Só vai conseguir, na maior parte das vezes, interpretar, ver essa estrutura através de microscópio. Então tem todas essas diferenças. Esse aqui, sem dúvida, a gente está falando de um processo de formação mais lento e gradativo. Enquanto esse aqui, ó, a gente está falando de um processo de formação mais acelerado. Um exemplo, vamos lá, vamos falar de exemplo. Vamos falar, fala para mim, Rafael, um exemplo de rocha magmática do tipo plutônica. Um exemplo de rocha magmática do tipo vulcânica. Vamos lá. A gente tem exemplos, como por exemplo, sei lá, um grande exemplo que a gente tem de rocha magmática do tipo vulcânica seria o basalto. E um grande exemplo que a gente tem de rocha magmática do tipo plutônica ou intrusiva seria o granito. O granito seria um grande exemplo. Tranquilo, geralmente essas rochas, pessoal, elas apresentarão a coloração preta, então coloração cinza escura, justamente porque são rochas assim que em sua concentração, elas vão ter uma concentração basicamente formada por dois minerais, ferro pela presença abundante de duas estruturas, dois minerais, ferro e magnésio. A gente fala que as rochas magmáticas são rochas chamadas também, são conhecidas como rochas ferro-magnesianas, justamente por serem rochas assim que têm esses elementos de maneira bem abundante em sua formação. Beleza? Então, só repetindo aqui, acompanhe aqui os destaques. Vamos destacar aqui. Existem três tipos de rocha: rocha magmática, sedimentar e metamórfica. E para classificar essas rochas, levamos em consideração o seu processo de formação. Rochas magmáticas, elas são conhecidas por dois tipos: rocha magmática intrusiva ou extrusiva. A intrusiva é formada no interior do planeta e a extrusiva é formada na superfície. Exemplo: basalto e granito. A intrusiva ela é formada de maneira mais lenta, mais gradativa. A estrutura mineral dela vai ser mais organizada, enquanto a extrusiva vai ser formada assim mais rápido, mais acelerada, e a estrutura organizacional mineralógica dela vai ser bem mais complexa você entender. Esqueci só de falar uma coisa: rocha magmática também tem outro nome, ela pode ser conhecida como rochas ígneas. Rochas magmáticas ou rochas ígneas. Tem esses dois nomes, beleza? Então fique esperto com isso aqui também. Pode aparecer em prova para vocês. Rocha magmática ou rocha ígnea. Tem esses dois nomes. E elas são formadas a partir do processo de derramamento do magma. O magma derrama, ele esfria e ele começa o processo de compactação, solidificação. Beleza? Ou um nome que pode aparecer, litificação, que é o processo de formação de rocha. Tranquilo? Vamos continuar, então. Vamos falar agora um pouquinho das sedimentares. Deixa eu ver como que apaga aqui. Ó, já foi bom. Rochas sedimentares.
Uma rocha sedimentares, pessoal. São rochas sedimentares. São rochas. São rochas oriundas da desagregação de sedimentos. São rochas oriundas da desagregação de sedimentos. Exemplos que nós temos: argilito ou arenito. Argilito ou arenito. Você tem uma rocha original, você tem uma rocha, uma estrutura rochosa. Vamos ver se dá para desenhar aqui nesse desenho. Vem aqui. Você tem uma rocha original. Você tem uma rocha original e ele começa a sofrer alguns impactos. Ele sofre um impacto, sei lá, do calor. Ele sofre o impacto de uma ação uma ação orgânica. Ele sofre depois o frio. Ele sofre depois o calor novamente. Aí depois vem o gelo. Vem a chuva. Ou seja, tudo isso influencia para você ter o quê? Para você ter a desagregação da rocha. Então, todas essas estruturas, todas essas ações aqui, elas vão influenciar para você ter o quê? A desagregação da rocha. Então, consequentemente, todos esses elementos, calor durante o dia, frio à noite, depois a chuva, o vento, a água, tudo uma ação orgânica, uma raiz, um animal, tudo isso é influenciar para que aconteça o quê? Para que aconteça a quebra dessa rocha. A quebra dessa rocha. E, consequentemente, essa rocha quebrada, ela vai começar a consolidar-se, ela vai começar a solidificar-se, a litificar. E esse tipo de rochas a gente chama de rochas sedimentares, porque ela é formada a partir da desagregação de sedimentos. Então, todos esses sedimentos, toda essa ação que eu falei para vocês, do calor, do frio, da chuva, do gelo, a ação de animais, de raízes, tudo isso vai influenciar para acontecer a quebra, a desagregação da rocha e a formação de uma nova rocha. Um exemplo clássico que a gente tem vai ser o arenito, o argilito, que são rochas originadas a partir de sedimentos de outras rochas pré-existentes. Beleza? Um bom exemplo de uma coisa interessante que eu lembrei para falar para vocês agora com relação a rochas sedimentares é aquelas relação diretamente com o potencial dos grandes aquíferos que a gente tem. Por exemplo, quando chove, acontece a chamada percolação da água. Ou seja, a água ela infiltra pelo solo, ela vai infiltrando pelo solo para chegar onde? No lençol freático ou nos aquíferos. Então, essas rochas sedimentares, a percolação de água nela é muito mais fácil que em rochas consolidadas pelo processo de magmáticos. Então, esse tipo de rochas, eles são conhecidos como grandes esponjas de águas. Então, os nossos principais aquíferos do Brasil, do mundo em geral, são localizados em áreas estão localizados em áreas de rochas sedimentares. E o principal aquífero, por exemplo, que nós temos aqui no Brasil, o aquífero Guarani, ele é uma grande formação de arenito, formação Botucatu, que é uma formação também do arenito. Beleza? Então, lembra sempre, você vai ter uma rocha original e ela vai sofrer desagregação, graças a esses elementos que eu passei para vocês. Calor, frio, calor comprimindo, frio dilatando, a água vai fazer com que aconteça a quebra dessa rocha e a formação de uma rocha nova, que eu coloquei aqui em rosinha para vocês. Olha aqui, ó. Essa nova rocha aqui vai ser uma rocha do tipo sedimentar. Beleza? Tranquilo? Bem fácil essa também, né?
E agora, o último tipo de rocha. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui a imagem para vocês. Enfim, o terceiro tipo de rocha que nós temos, pessoal, são as rochas tipo metamórfico. Galera, o que é tipo metamórfico? Três rochas metamórficas. Te lembra a palavra metamórfica? Metamorfose. Metamorfose. Seria tipo uma transformação. Ou seja, você tem uma rocha pré-existente e ela vai passar por uma metamorfose, uma transformação. Ela vai ter uma transformação graças a dois componentes que agem de maneira muito intensa nessas rochas. Que componentes são esses? Pressão e temperatura. A temperatura é tão alta, a pressão é tão alta com relação a essas rochas, que acontece justamente a transformação dela. Então, ou seja, tem uma rocha pré-existente e graças à ação desses dois componentes de maneira simultânea, você vai ter a transformação da estrutura mineral dessa rocha e essa rocha original, essa rocha originária, ela vai se transformar em outro tipo de rocha. Um exemplo que a gente vai ter aqui, por exemplo, um exemplo de rochas metamórficas. A gente tem, por exemplo, o mármore, a ardósia. Ou seja, você vai ter uma rocha original e graças a essa pressão, a essa temperatura, vai acontecer a transformação da estrutura mineralógica dessa rocha e essa rocha original ela vai deixar de existir e vai tornar-se, ela vai transformar, ela vai sofrer metamorfose, consequentemente vai ter uma transformação estrutural da rocha. Por exemplo, quando estrutural. Por exemplo, a largata, quando ela vira borboleta, ela sofre uma metamorfose, uma transformação estrutural. Ela tem sua estrutura transformada e ela evolui, uma transformação. A rocha, mais ou menos nesse sentido, ela tem essa transformação. Tem uma rocha original e graças a esses dois elementos aqui de maneira intensa e constante, vale lembrar que também que é uma coisa constante, você tem a transformação dessa rocha original em outro tipo de rocha. Os exemplos que a gente tem aqui, um exemplo para vocês, exemplos, mármore e a ardósia. Beleza? Galera, dúvidas com relação a rochas? Bem tranquilo, né? No livro de vocês está explicado também aí, ó, na página 128, página 129, página 130, e a página 132 está falando sobre isso que eu falei para vocês. Vai falar também da questão relacionada a rochas, com relação à sociedade, porque com relação a rocha ela é importante, é interessante, porque esquecendo isso aqui agora, ó, passando tipo, encerrando esse assunto aqui de rochas, esses três tipos de rochas, essa parte de rocha de sociedade é bom você saber que as rochas têm um papel importante com relação à medição do tempo. Graças à contagem de carbono, graças à sua organização estrutural, graças à maneira com que ela está, as camadas que ela tá acoplada, dá para você fazer tipo uma análise mais ou menos do tempo que aquela rocha está ali. Então, quando a gente fala com solo, que rocha está diretamente relacionada com a formação de solo. Quando a gente fala que um solo é jovem, então um solo é velho, a gente leva em consideração justamente a posição dessas rochas e através dessa posição das rochas dá para você estimar mais ou menos o tempo dela. Consequentemente, dá para você fazer uma medição bem aproximada com a realidade. Beleza? Então, quando você pega, por exemplo, rochas aí, você olha na rocha, igual historiadores têm muito isso, paleontólogos têm muito isso, essa questão de olhar a rocha e diretamente ver sei lá, algum artefato preso a ela ainda, dá para você ter fazer tipo uma relação também com sociedades que teriam vivido naquele local em tempos passados.
Vale destacar também a importância das rochas no processo de formação do ser humano, que ela foi muito utilizada também na perspectiva, por exemplo, do fogo, através do contato direto de uma rocha com a outra. Ela foi muito utilizada também através de lapidação para fazer armas. Então, a rocha ela foi importante também nessa perspectiva de evolução do ser humano. E fora que hoje em dia também ela tem um papel fundamental na perspectiva de exploração do minério que tá preso a essa rocha, ou então mesmo nos agregados da construção civil de maneira bem geral. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Fácil, fácil. Você vai ver aí na página 132, vai falar um pouquinho do mármore mais valorizado do mundo, que é o mármore da escultura de Leonardo da Vinci, de Michelangelo. A estrutura de Davi, esculpido por Michelangelo, que é considerada a escultura mais famosa de todas. Então, ele é considerado o mármore mais famoso de todos. E nessas páginas anteriores, você vai perceber também a explicação que o livro dá, uma explicação bem mais conceitual. Eu fui mais objetivo na minha explicação, mais direto aos pontos, direto aos fatos. Vou passar para vocês os exercícios da página do exercício complementar desse capítulo. Vou anotar assim que eu posto a aula. Assim que eu posto a aula, na própria descrição do link, eu já descrevo também a atividade de casa que você irá fazer. Tranquilo? Essa parte é fácil, né? Essa parte relacionada a rochas, essa parte relacionada à formação da rocha, as transformações que ela sofre, a importância da rocha com o passar do tempo. Tem um videozinho que eu tinha visto, deixa eu ver se eu consigo jogar ele na íntegra aqui para vocês. Ele fala um pouquinho sobre os tipos de rochas, só que de uma forma bem animada, de uma forma animada. Ah, consegui. Vai. Natural é algo que é encontrado na natureza e pode ser mais ou menos isso que eu falei para pelos vocês na aula hoje, ó. Foca no vídeo. Por exemplo, água, ar, plantas, animais, etc. Rochas são exemplos de recurso natural. Vamos aprender mais sobre as rochas em detalhes. A Terra é formada por camadas. A camada mais externa é chamada de crosta. A crosta é composta por rochas. Rochas podem ser muito grandes ou podem ser minúsculas. Elas podem ter cores diferentes e ter tamanhos diferentes. Existem 3 tipos de rochas. Seus nomes dizem como elas são formadas. Sobre o solo, a rocha quente derretida. Isso é chamado de magma. Quando o magma esfria, torna-se rocha. O magma chega à superfície dos vulcões. Forma rocha acima da superfície. O magma também pode esfriar sobre a superfície e fazer pedras sobre o solo. As rochas que são formadas a partir de magma são chamadas de rochas ígneas. A crosta terrestre é feita principalmente de rochas ígneas. Existem mais de 700 tipos. Às vezes, pedaços de rochas minerais de solo são movidos pelo vento e água. Eles são levados para um lugar diferente e são empilhados juntos. Se acumulam sobre lagos e oceanos. Eles se pressionam juntos ao longo do tempo. As rochas que são formadas dessa forma são chamadas de rochas sedimentares. Isso é porque as partes que as compõem são chamadas de sedimentos. Outras rochas mudam de um tipo para outro. São as metamórficas. Seu nome significa transformação. Essas rochas são formadas frequentemente sobre montanhas. A pressão ou calor transforma essas rochas. Elas podem mudar de calcário para mármore, por exemplo. Pensamos em rochas como sendo muito fortes, mas elas se desgastam ao longo do tempo. Vento e água desgastam as rochas. O que acontece quando as pedras quebram? Elas se tornam parte do solo. Vamos agora resumir o que aprendemos? Existem 3 tipos de rochas. Rochas ígneas são formadas pelo magma que vem à superfície da Terra. Rochas sedimentares são formadas por perdas de pedaços de rochas e solo que
e são empilhados e pressionados juntos no fundo de lagos e oceanos. Rochas metamórficas são formadas por rochas sedimentares ou ígneas que se transformam sob altas temperaturas ou pressão. Quando as rochas se quebram, elas passam a fazer parte do solo. Viu aí, então, mais ou menos, tudo aquilo que eu tinha falado para vocês, só que de uma maneira animada, de uma maneira ilustrada. Aquela parte lá é interessante, a parte que ele fala relacionada com relação ao magma que forma no interior da Terra e o magma que é formado na superfície. Como eu falei para vocês, rocha magmática tem dois tipos, rocha magmática do tipo vulcânica, rocha magmática do tipo plutônica. Plutônica é formada no interior do planeta, enquanto as vulcânicas são formadas na superfície. Beleza? Sedimentares, basta você lembrar dessa perspectiva que ele trouxe aí, ó, água, gelo, plantas, tudo isso influencia para degradar, para quebrar essa rocha, e esses fragmentos eles são levados e se reestruturam, se liquidificam e formam uma nova rocha, rocha formada por sedimentos, rochas sedimentares. E o terceiro tipo são rochas do tipo metamórfica, ou seja, sofre a metamorfose, ou seja, uma transformação estrutural, uma transformação em sua estrutura, formando um novo tipo de rocha. O exemplo que a gente vai ter vai ser tipo os gnáceos, os mármores, as ardosas em geral, graças à pressão e temperatura de forma bem constante. E lembrar também que a importância da rocha no processo de formação do ser humano, que ela foi utilizada muito como armas, ela, hoje em dia ela tem uma exploração econômica bem, muito usual, bem constante, então a rocha tem um valor simbólico muito grande também no processo de evolução do ser humano. Beleza? Tranquilo? Dúvidas com relação a tipo de rocha? O esporte é fácil, né? Bem tranquilo, bem de boa, bem simples, bem sossegado. Não deixe para estudar depois, para não confundir, para não ter perigo de você confundir. Qualquer dúvida, me pergunte, mande direct, qualquer coisa me chame. E vamos dar continuidade nesse período de quarentena com nossas aulas online, até Deus sabe quando. Beleza? Um abraço a vocês e até a próxima aula.